Futuro Militar, professor Ricardo Oliveira na área, Projeto Militar em Foco, Projeto Militar 2026/2027. E se você tem o desejo no seu coração de ser militar, este canal aqui está justamente para te ajudar. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Já fiz alguns vídeos, né? O canal é novo, então tem poucos vídeos no canal, mas eu já falei de sujeito. Eu já falei do sujeito inexistente. Agora eu gostaria de falar do sujeito simples e do sujeito composto. Então vamos para a dica de sujeito. Dicas de sujeito daquele macete. A gente vai ver aqui no quadro rapidamente. Depois nós vamos bater alguns exercícios. Beleza? E qual é o sujeito que nós vamos ver agora? O primeiro, o famoso sujeito simples. Sujeito simples. E quando eu tenho o sujeito simples? Quando dentro do núcleo do sujeito, eu tenho apenas um único elemento, tá? Vamos botar esse conceito aqui? Vamos botar esse conceito? Ó, conceito. Bota aí. Conceito. Conceito. Quando há um elemento dentro do núcleo do sujeito. Então, sujeito simples é quando eu tenho um elemento dentro do núcleo do sujeito, professor. Mas o que é elemento? O que é núcleo? Eu não sei o que são essas coisas. Beleza, eu vou te explicar passo a passo. Vamos ver. O elemento, vamos lá aqui, ó. Elemento é quando eu tenho dois carinhas. Vão me aparecer dois carinhas. Vai aparecer o tal do substantivo, ou então o pronome. Ok? Então, novamente, elemento é quando eu tenho um substantivo ou um pronome, professor. O que é substantivo? Eu não lembro. Tem tal de substantivo próprio, substantivo concreto, substantivo abstrato. Quando eu sei diferenciar o substantivo ou não? Vou te dar um bizu, tá? É só um bizu, só um macete. Tudo que eu tiro foto e aparece na foto, eu tiro selfie e aparece na selfie, é substantivo. Por exemplo, se eu tirar selfie, eu vou aparecer na selfie? Vou. Então eu sou um substantivo. O quadro vai aparecer na selfie? Vai. Então, quadro é um substantivo. O meu piloto, a minha caneta, vai aparecer na selfie? Vai. Então, é um substantivo. O meu relógio vai aparecer na selfie? Vai. Então, é um substantivo. Então, desse jeito, eu consigo identificar o meu substantivo. E o meu pronome? Normalmente aqui, quando eu falo de pronome, eu estou falando do pronome pessoal do caso reto. Quem são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses carinhas aqui são os meus elementos, são o que eu vou chamar da parte mais importante do sujeito, que é o nosso núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. É esse elemento que vai ficar dentro do núcleo, que vai ser o núcleo do sujeito, que vai ser ou um substantivo ou um pronome. Professor, dá um exemplo? Dá um exemplo? Sim, eu dou um exemplo. Vamos lá. O João comprou um carro. O João comprou um carro. E aqui eu tenho os macetes, tá? Aqui eu tenho uns macetes. Eu não vou anotar aqui, mas eu vou falar para você e você anota aí no seu caderno. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vou analisar sintaticamente? Identificar o verbo. Vou identificar o verbo. O João comprou um carro. Qual é o meu verbo? Comprou. O verbo comprar. Então, esse aqui é o meu verbo. Eu faço uma pergunta a esse verbo. Quem é que... Olha que simples. Quem é que comprou um carro? Quem é que comprou um carro? Me responda. Quem é que comprou o carro? O João. Então, o João, a resposta dessa pergunta é o meu sujeito. O João é o meu sujeito, tá? Conseguiu identificar o que eu faço para achar o sujeito? Primeiro, eu acho o verbo. Depois eu faço uma pergunta ao verbo. Quem é que? A resposta dessa pergunta, ela vai me dar o sujeito.
Só que agora, como é que eu faço para identificar se é um sujeito simples, se é um sujeito composto, se é um sujeito determinado, se é um sujeito oculto, se é um sujeito inexistente, se é um sujeito oracional? Como que eu faço? Eu vou olhar para o núcleo do sujeito. Sujeito é o João. O que é o núcleo? É a parte mais importante do sujeito. Eu já falei para vocês que aqui, ó, elemento, ele é um substantivo, ele é um pronome. João é um substantivo próprio. Então, João, ele vai ser o meu núcleo do sujeito. Por quê? Porque ele é a coisa mais importante do sujeito. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Um. Se eu tenho só um elemento, eu estou diante de um sujeito simples. Sujeito simples, eu tenho apenas um único elemento. Tranquilo? É assim que eu acho o sujeito simples. Vamos para mais um exemplo? Vamos para mais um exemplo para ver se massificou na cabeça de vocês. Ó, a moto bateu no poste. A moto bateu no poste. Qual é a primeira coisa que eu faço? Identificar o verbo. Verbo bater. É o meu verbo. Aí agora eu faço uma pergunta a esse verbo. Quem é que? Quem é que? Quem é que bateu no poste? A moto. A moto. Então tudo isso aqui é o meu sujeito. Qual que é o meu elemento? Qual é o meu elemento aqui? Qual é a coisa mais importante? Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é moto. A moto é o meu núcleo do sujeito. Por quê? Porque moto é, se eu tirar selfie, a moto aparece. Então, moto é um substantivo. É por isso que ele é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito ou é um substantivo ou é um pronome. Tranquilo? Então, moto é o núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Um. Se eu tenho um sujeito simples. Então, é assim que eu identifico o meu sujeito simples. Eu vou identificar o verbo, vou fazer a primeira pergunta para o verbo, vou achar a resposta dessa pergunta, vai me apontar para o sujeito, e eu vou ver quantos elementos eu tenho dentro do núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. Normalmente, o núcleo do sujeito é composto por um substantivo ou por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tranquilo? Vou sair da frente. Tu tira o teu print e nós vamos para o sujeito composto. Vamos embora lá. Bora lá, futuro militar. Projeto militar em pauta, projeto militar em foco. E agora nós vamos para o sujeito composto. Então, sujeito composto, qual é o conceito? Quando eu tenho mais de um elemento dentro do núcleo do sujeito. Então, quando que eu tenho um sujeito composto? Quando eu tenho mais de um elemento, você já sabe o que é o elemento, dentro do núcleo do sujeito, você sabe o que é núcleo do sujeito. Então, vamos para um exemplo. O João e a Maria brigaram. O João e a Maria brigaram. Qual é a primeira coisa que eu faço? Identificar o verbo. Então, brigar. Brigar é meu verbo. Tá? Aí eu jogo aquela setinha para cima e faço a pergunta. Quem é que? Quem é que brigou? Quem é que brigaram? O João e a Maria. Então, tudo isso aqui, o João e a Maria, é o meu sujeito. Só que agora eu vou ter que identificar o núcleo do sujeito, a parte mais importante. Veja, João não é um substantivo? Se eu tirar a foto, ele aparece. Maria também não é um substantivo? Então, eu tenho João e Maria como núcleo do sujeito. Como núcleo do sujeito. Agora eu te pergunto, quantos elementos eu tenho dentro do núcleo do sujeito? 1, 2. Se eu tenho mais de um elemento, então eu estou diante de um sujeito composto. Se eu tenho mais de um elemento,
eu estou diante de um sujeito composto, não tem dificuldade. Você já sabe identificar o sujeito simples, você já sabe identificar o sujeito composto e você já tem uma aula para poder também identificar o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Para partirmos ali para algumas questões, tá? Vamos aqui, ó. O carro e a moto bateram. O carro e a moto bateram. Vou fazer aquele velho macetinho, vou identificar o verbo, vou puxar a seta. Quem é que? Quem é que bateram? O carro e a moto. Então, o carro e a moto. Eu sei que tudo isso aqui é o meu sujeito. Aí, quem é o meu núcleo do sujeito? Carro, que é um substantivo, e moto, que é um substantivo. Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo do sujeito? 2. Se eu tenho mais de um elemento, eu estou diante de um sujeito composto. Eu estou diante de um sujeito composto. E é assim que a gente consegue identificar o nosso sujeito simples e sujeito composto. Se você chegou até aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar, isso vai me ajudar demais. Se você tem um projeto de ser militar, esse aqui é o canal para você se inscrever e seguir, ativar o sininho, todas as notificações, porque é aqui que vai fazer você passar na prova. São com esses bizus simples, direto, que é o que vai fazer você gabaritar a sua prova. Então, você que está no foco do concurso de sargento de aeronáutica, aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, principalmente esses concursos agora, por agora, aqui é o lugar, tá? E posteriormente também, se você está estudando para policial militar, soldado da polícia, soldado do bombeiro, policial penal, aqui também vai ser o canal, também vamos dar dicas de direito penal, direito constitucional, aqui vai ser o lugar para você se tornar militar, militar de carreira, não é alistado não, beleza? Vamos lá para as questões? Vamos lá, pessoal. Antes de partirmos para as questões, eu gostaria de mostrar para você a nossa plataforma por dentro, a plataforma do PRO Concursos. Então, você que quer um acompanhamento direcionado, aqui é o lugar correto. Olha só, essa nossa plataforma de aprendiz marinheiro. Então, se você tá para estudar para esse concurso de aprendiz marinheiro, nós já sabemos que a data da prova, nós já sabemos tudo. A inscrição, inclusive, vai abrir agora em janeiro, para o dia 25 de janeiro, salvo engano, 26 de janeiro vai até o dia 25 de fevereiro, e a prova é ali para maio. Então, nós temos 4 meses para estudar. É o período ideal, é o período que você precisa, tá? Você que está começando do zero. Então, aqui é a nossa plataforma. Dentro do módulo de 5 aulas, olha só que top é essa plataforma por dentro, tá? Vou deixar aqui no mudo. Ó, aqui com o professor Ricardo Oliveira, de português, você vai estar totalmente bisurado, você consegue acelerar, você consegue aumentar a qualidade, tá bom? Você consegue acelerar, olha só, você consegue avançar para ver como é que é a nossa aula, morfologia escrita no slide. Você tem o material, tá bom? Você consegue baixar o material da aula e assim sucessivamente. Assim são para todas as aulas, tranquilo? Mostrar para vocês agora o bloco de função com o professor Jânio Páscoa, meu camarada, foi também militar da Marinha do Brasil, fuzileiro naval. Hoje ele é professor do estado dele. Então tá aqui, olha como é que é a matemática por dentro. Você também consegue baixar o PDF da aula, ó, o PDF do que ele está escrevendo, você também consegue baixar. E assim para todas as aulas, tá? Assim para aula de química, assim para aula de inglês, assim para aula de física. Então você pode dar uma olhada aqui e ver que é um material extremamente preparado, com carinho, com toda a dedicação possível para você passar no seu concurso. Vamos agora às nossas questões, tá? Apresentei para você a nossa plataforma e vamos agora para as nossas questões. Ó, não fizemos a 1 aqui, não fizemos a 2. Havia ratos no porões, nós já fizemos havia ratos no porões. Nós já estudamos sujeito inexistente. Havia, quando eu ver o A com H, eu tenho que saber se ele está no sentido de existir. Eu tenho que saber
Se ele está no sentido de existir, então eu vou substituir. Existem ratos no porão. Se fez sentido, eu sei que eu estou diante de um sujeito inexistente, ok? Agora, existiam ratos no porão. Cuidado, não é igual em cima. Aqui eu vou ter que analisar. Existiam. O A com H no sentido de existir não tem sujeito. Não tem sujeito. O A com H no sentido de existir. Tá? Porém, o verbo existir, ele tem sujeito. Eu vou analisar normal. Existiam ratos no porão. Existiam o quê? O que existiam? Ratos no porão. Então, existiam ratos no porão. Então, ratos é o meu sujeito. Quanto se eu tirar foto, o rato aparece? Aparece. Ele não é um substantivo? Ele vai ser um núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho dentro do núcleo? Um. Se eu só tenho um elemento, eu estou diante de um sujeito simples. Igualzinho eu acabei de explicar para vocês, tá? O que é que existia no porão? Ratos. O que é que existia no porão? Ratos. Então, ratos é o meu sujeito. Vamos lá. Aqui nós fizemos também na última aula, são 5 horas da manhã. O verbo ser, indicando o tempo, ele é sujeito inexistente, tá? Ele é sujeito inexistente. Deve haver razão, também aquela locução verbal que eu expliquei para vocês, nós fizemos, deve haver, deve existir, vou trocar por existir. Então, deve existir razões para a sua atitude. Fez sentido? Fez. Então, quer dizer que aqui é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, o verbo auxiliar, quem é o verbo auxiliar? É o deve. Ele também busca a impessoalidade do verbo haver. Então, deve também é um verbo impessoal, por isso que ele não vai variar, tá? Por isso que não é devem haver, é deve haver no singular, na terceira pessoa do singular. Bora lá. Agora é diferente, olha só, o que ele fez? Ele tirou o haver e botou existir. Por isso que aqui veio pro plural, devem existir. Devem existir o quê? Razões para a sua atitude. Então, razões para a sua atitude devem existir. Sujeito simples. Eu só tenho um elemento dentro do núcleo do sujeito, tá? Ninguém tocou a campainha. Ninguém tocou a campainha. Eu vou no verbo tocar. É o meu verbo. Quem é que? Quem é que tocou a campainha? Ninguém. Ninguém é o meu núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho aqui? Só um. Se eu só tenho um, sujeito simples. Tá? Sujeito simples, gabarito alfa. Nevou ontem à noite, sujeito inexistente, nós já estudamos isso aqui. O verbo funcionando como fenômeno da natureza. Aqui nós... Bem, aqui disseram a verdade às crianças. Essa aqui é muito boa, tá? Disseram a verdade às crianças. Se eu colocar em ordem, ficaria as crianças disseram a verdade. Quem é que disse? Quem é que? Quem é que disse a verdade? As crianças. É o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Crianças. Crianças é o meu núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Um. Se eu só tenho um, sujeito simples. Agora, olha só. Disseram a verdade às crianças. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Será que é a mesma coisa de cima? Qual é a diferença que você vê? Simplesmente aqui, ó. Aqui tem crase. Aqui tem crase. Aqui, quem disse a verdade foram as crianças. Aqui as crianças disseram a verdade. E aqui? Disseram a verdade às crianças. Tem crase. Disseram, alguém disse a verdade para as crianças. Quem? Eu não sei. Alguém disse. Mas eu não vou dar o gabarito porque nós não estudamos isso aqui, tá? Disseram a verdade Paulo e Pedro, para a gente fechar por hoje. Disseram a verdade Paulo e Pedro. Quem é que disse a verdade? Paulo e Pedro. Paulo, se eu botar em ordem, Paulo e Pedro disseram
a verdade. Agora, como é que eu vou analisar o verbo? Eu tenho o meu verbo e vou fazer quem é que. Quem é que disse a verdade? Paulo. Vou até trocar de cor. Vou até trocar de cor para você, ó. Paulo e Pedro. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Só que quem é o núcleo do sujeito? Paulo não aparece na foto? Pedro não aparece na foto? Então, veja, eu tenho o núcleo do sujeito, eu tenho o núcleo do sujeito. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2. Se eu tenho mais de um elemento, sujeito composto. Vamos ver o gabarito? Aqui, ó, bravo. Sujeito composto. Tranquilo, pessoal? Volta aqui para mim. Ó, você que chegou até o final, pô, não vai ficar me devendo não, né, cara? Se inscreva no canal, compartilhe, isso vai me ajudar demais. Hoje é dia 3 de janeiro, início do ano, a gente já tá fazendo vídeo para vocês. Basicamente, estamos subindo aí um vídeo por dia, basicamente, um vídeo por dia. Então a gente vai estar sempre subindo muito conteúdo para vocês, focado nos concursos que eu falei, Sargento de Aeronáutica, Aprendiz de Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, e esses conteúdos é justamente para poder te ajudar você a gabaritar no seu concurso, beleza? Então você que tem esse projeto militar,